Voltamos para o quarto e último bloco do Roda de Entrevista Especial desta sexta-feira, com o pré-candidato do Solidariedade à presidência da República, Aldo Rebelo. Presidenciável, ex-presidente da Câmara, ex-ministro Aldo Rebelo. Como o senhor avalia a descoberta feita por aquele jornalista e pesquisador brasileiro, o Matias Spector, de documentos da CIA, que está dando o que falar, de que durante a ditadura militar, especificamente durante o governo do general Geisel, ele sabia e até mandava executar opositores ao regime militar, à ditadura? Acho que arrombou uma porta aberta. Aquilo não tem nenhuma novidade. Todo mundo sabia que os crimes cometidos contra opositores naquele período era do amplo conhecimento da hierarquia. Não tinha como, num sistema que tinha no serviço de informação uma base fundamental do seu funcionamento, não se saber de onde vinha a autorização para aquele tipo de execução. O que eu me pergunto é o seguinte: pautar esse debate no presente momento, a CIA fazer vazar esse tipo de documento agora, interessa mesmo ao que e a quem? Eu acho que é isso que precisa ser respondido. É uma forma de desabar Bolsonaro no processo de disputa? Pode ser uma tentativa, pode ser de aumentar a confusão que já é grande, de aumentar a desorientação que já é grande. Quando você precisa de uma instituição como as Forças Armadas para reconstruir a unidade do país, o rumo do país, a agenda do país, você bota um negócio desse para dizer uma coisa, pessoal, não dá. Vocês de Forças Armadas não se misturem ali e vocês dali não se misturem aqui. Eu acho que não é por acaso, sinceramente não é. E o senhor acredita que as eleições de 2018 vão ter o condão, vão ser capazes de fazer com que o Brasil supere a crise política que nós estamos vivendo hoje, com a produção de candidaturas que realmente tenham a legitimidade que falta ao atual presidente Temer? Eu lembro do Machado de Assis, num conto dele, que ele dizia o seguinte, que o mesmo episódio pode dar origem à nossa felicidade e à nossa desgraça. Certo? Essas eleições podem ajudar o Brasil a reencontrar o rumo, uma agenda de reconstrução do país, unir forças mais amplas, que retomem o nosso projeto nacional, ou pode também, de acordo com o resultado, agravar e aprofundar a confusão e a desorientação que já são grandes. Então, é preciso que o debate se concentre em torno das questões importantes, que ninguém discute, mesmo nós aqui, por exemplo, desconhecemos coisas importantes. A agenda, o país ou tem uma agenda de ciência e tecnologia e inovação, ou ele não retoma a sua capacidade industrial, que foi se perdendo ao longo dos últimos anos. Durante os 8 anos de governo Lula e 2 anos de governo Dilma, os 2 primeiros, o Brasil criou 20 milhões de empregos. Nesse período, no mesmo período, a Europa perdeu 60 milhões de empregos. Então, o que aconteceu no Brasil foi um fenômeno. Nós criamos 20 milhões e a Europa perdeu 60 milhões de postos de trabalho. Segunda observação, nesse mesmo período nós criamos 20 milhões e perdemos 4 milhões. Ficamos com um saldo de 16. Dos 20 milhões que nós criamos, 96% foram empregos de até um salário mínimo. É possível reeditar esse Não, cenário? tem esse dado aqui. 4% de até 1,5 salário mínimo. Os 4 milhões de empregos que nós perdemos foram empregos de mais de 2 salários mínimos. Nós perdemos um emprego industrial, nós perdemos um emprego de alta tecnologia. Esse é o emprego de classe média que nós perdemos. Então, esse processo está em curso. Nós já tivemos quase 30% do nosso PIB, da nossa economia na indústria, e hoje temos menos de 10%. Então isso precisa ser enfrentado. Nós estamos vivendo da pujança do agronegócio, que nos deu 13% de crescimento o ano passado, que nos dá o saldo na balança comercial, que nos protege da especulação do dólar. É aqui, é Goiás, é Mato Grosso, vendendo soja, carne, exportando frango, exportando milho. O agronegócio é que nos dá
essa estabilidade. Dá o emprego industrial de máquina, equipamento que não são fabricados dentro das fazendas, mas também ninguém discute isso. Quando discute o agronegócio é para criminalizá-lo, para dizer que acabou com o meio ambiente, que o cerrado está no Não acaba mesmo, não destrói o meio ambiente? Mas é evidente que não. O Brasil, com toda essa agricultura competitiva, usa 8% do seu território para a agricultura. Os Estados Unidos usam 18%. A Índia usa 60%. O Brasil tem 66% do seu território coberto de vegetação nativa. A madrinha do ambientalismo mundial, que é a Noruega, tem 0,3%. Não dá 1%. Então, a nossa agricultura preserva. Nós temos mais do dobro de área protegida de terras indígenas do que a que nós dedicamos à agricultura. Então, como é que o país pode ser acusado de ser irresponsável? Nós temos a reserva dentro das propriedades. As propriedades no Brasil preservam mais área verde do que os parques nacionais conjuntos. E nós, quando discutimos, é para criminalizar o agricultor. Parece que ele está cometendo um crime contra o meio ambiente por criar uma vaca, plantar soja, feijão e produzir alimento barato. E ser responsável pela presença geopolítica do Brasil no mundo. Reuni com o embaixador da China, ele disse: ministro, a China vai depender cada vez mais do Brasil. Eu sabia do que ele estava falando, mas como presidente da Câmara e alguém do Itamaraty estava junto, eu digo: por que, embaixador? Ele disse: porque a segurança alimentar da China vai depender cada vez mais do Brasil. Ministro, o nosso tempo já está quase acabando. Vamos rapidinho atender alguns telespectadores. Eu ainda passo para você. Bem rapidinho, olha aqui. O Mauri do setor sudoeste pergunta: o dinheiro desviado da Petrobras foi conivência ou incompetência? E a Sueli, olha só, diz que o senhor está muito em cima do muro, foge das perguntas. Não, de qual pergunta eu fugi? Eu não sei. A Sueli fez a pergunta, a gente está passando. Talvez a Sueli quisesse um tipo de resposta que eu não estava preparado para dar. Aliás, as respostas são até bem embasadas. Mas e o dinheiro da Petrobras? Foi conivência ou incompetência o dinheiro desviado? Eu acho que foi conivência ou competência, o limite entre essas duas palavras, né? Porque a incompetência é uma forma de conivência, né? Quando você não consegue fiscalizar, você também está sendo conivente. Mas acho que a Petrobras não pode ser sacrificada porque alguns dos seus executivos caíram na roubalheira. A Petrobras é uma empresa com uma história muito longa de gente honesta, competente e capaz. A roubalheira é uma exceção e os ladrões têm que ser punidos e a Petrobras tem que ser protegida. É possível reeditar esse cenário favorável que o senhor descreveu dos governos do presidente Lula, dos governos da Dilma, não somente na questão da geração de empregos, do trabalho, mas em outros cenários? É possível criar esse clima novamente? E aí, partindo para a prática, que tipo de ações, que tipo de agenda um possível governo Aldo Rebelo pode adotar para chegar prioritariamente, né, essa agenda para chegar nesses resultados? Eu sou pré-candidato, portanto, eu não posso falar num governo meu que diriam que eu estou fazendo campanha. Eu acho que qualquer governo, tá certo, que venha a assumir, deveria ter essa agenda. Primeiro, um governo de união nacional. União nacional com base em quê? Não é união nacional para privatizar a Eletrobras, tá certo? Sinceramente, isso é um negócio que está aí sendo plantado, né? Vai privatizar a água do São Francisco, dos agricultores da irrigação de Petrolina, de Juazeiro. O senhor ainda defende bastante a interferência do Estado na economia? Defendo bastante a interferência do Estado e a interferência do setor privado. Não tem porque o Brasil é outra falsa também divisão e polêmica. O setor privado é endiabrado por uns e endeusado por outros. E o setor estatal, o Brasil precisa dos dois. A China é o país que nos últimos 5 anos mais aumentou salário no mundo, mais reduziu pobreza no mundo, mais elevou ganho de trabalhador no mundo. E a China é o país que mais criou bilionários no mundo, mais do que os Estados Unidos. A China é o país onde o setor privado é mais dinâmico no mundo e onde o Estado tem maior força no mundo. E nós aqui querendo fazer um abismo entre o setor privado. O Brasil precisa de mais Estado e mais setor privado. Estado onde precisa. Quem é que vai fazer ciência, pesquisa e inovação no Brasil? Quem é que vai fazer? Olha só. O Estado.
Uma pergunta que o telespectador não deu nome, mas eu acho que tem relação com isso. Formas de governos heterogêneos, como o senhor defende, essas formas não incentivam o fisiologismo político toma lá da cá? Não. Isso também é outro engano. Isso é outra coisa também da mídia. Montou essa agenda do toma lá da cá. Eu fui relator de projetos importantes. O Código Florestal é um projeto difícil. Quando eu apresentei o meu relatório, e fui olhar no painel de votação, tinham 410 votos do PT, do PCdoB, do PSB, do PDT, do DEM, do PSDB, do PR, do PTB. Eu não precisei dar uma xícara de café e prometer nada para nenhum deputado. Votaram porque achavam que aquilo era importante para o país. Eu relatei a lei de biossegurança. No Brasil estava proibida a pesquisa com célula-tronco. Você imagine, porque era mexer com organismo geneticamente modificado e havia um preconceito de ONGs e outros setores contra manipular organismos vivos, geneticamente não se podia modificar. Hoje, 80% das diabetes tipo 1 são curadas por célula-tronco. Nós estávamos proibidos de pesquisar. Eu fiz o relatório, aprovamos esse projeto lá por uma larga margem, ninguém pediu nada. Agora o seguinte, quem apoia o governo, participa do governo. No Brasil, nos Estados Unidos, na China, na França, em qualquer lugar. Você vai aqui eleger um governo e depois dizer assim, agora, depois de eleito, para não ser fisiológico, governarei com a oposição. Não, você vai ter que governar com partidos, tá certo? E com partidos, naturalmente, que lhe apoiaram. O deputado, o senhor esteve à frente do Ministério dos Esportes também, esteve num momento importante histórico para o Brasil da Copa, e nós temos aí as vésperas da Copa. Eu queria que o senhor fizesse uma análise para aliviar um pouco o cenário político sobre esse processo, primeiro essa experiência que o senhor teve em relação da Copa do Mundo Brasil, que foi tão questionada, tão temida de que não ia dar certo, na verdade entrou para os anais como sendo uma Copa histórica, né, como sendo um belo evento. E a expectativa do senhor em relação à seleção brasileira para esse torneio agora? Belo evento, belo evento exceto fora o 7-1. Isso é uma consequência natural. Havia uma campanha da mídia para a Copa dar errado. No dia da abertura da Copa, a manchete da Folha de São Paulo era: a Copa começa com a seleção em alta e a organização em baixa, até os 7-1. Mas era essa a manchete. Os movimentos não vai ter Copa. Black Bloc quebrando tudo, destruindo tudo. Morreu um cinegrafista, um soldado, tocaram fogo num soldado. E eu procurava saber, eu digo, minha gente, que coisa é essa, pelo amor de Deus? Quem faz essas manifestações? Aí, quando eu vinha saber quem fazia as manifestações, eu digo, a desorientação é geral. A oposição, a Dilma, fazia manifestação porque dizia o seguinte: se a Copa não der certo, vai carimbar nela a gestora incompetente. E a turma da esquerda, PT, CUT, fazia manifestação porque, assim, se a Copa não der certo em São Paulo, é o Alckmin que vai pagar a conta, se não der certo em Minas, é o Anastasia que vai pagar a conta. Ou seja, estava todo mundo contra a Copa, por razões diferentes. A turma que era contra a Dilma, porque se não desse certo, a Dilma ia pagar. E a turma que era contra o Alckmin, coisa desorientada. Quando a Copa aconteceu, o único turista, o único sinistro que nós tivemos, a única morte, foi um jornalista argentino que morreu num acidente em São Paulo. A segurança funcionou, os aeroportos tiveram uma pontualidade maior do que os aeroportos europeus e americanos durante a Copa. O sistema de hotelaria funcionou perfeitamente, de mobilidade urbana. A Copa foi um exemplo de organização para o mundo inteiro. Todos elogiaram a Copa. Tirando o resultado do futebol, que nós vamos agora na Rússia, né, nós vamos reverter e ganhar a Copa porque temos a melhor seleção do mundo no presente momento. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu agradeço muito as participações bastante contributivas do Henrique Morgantini, do Luiz Ignatz. Um prazer tê-los aqui com a gente. Uma boa noite. Obrigado. E muito obrigado. Ministro, 2 perguntas para resposta rapidinha. Como o senhor classifica a ex-presidenta Dilma? E a segunda, essa me interessa muito. Quem vai ganhar a Libertadores da América esse ano? Presidente Dilma, uma mulher honrada e honesta. Libertadores da América, Sociedade Esportiva Palmeiras, que já devia receber o título por antecipação só pela campanha na primeira fase. Ganhou os 3 jogos fora. Ganhou do Boca Júnior, ganhou do Aliança de Lima e ganhou do Júnior de Barranquilha fora. Então, devia já
ser pré-campeão da Libertadores. Pré-campeão. Com essa resposta, eu termino Roda de Entrevista de hoje em alta e muito feliz. Voltamos na próxima terça-feira. Uma boa noite e até lá.